Presidente, participantes desta audiência pública, cumprimento a todos, os colegas, aqueles que assistem a esta audiência, dizer, senhor presidente, que este é um tema relevante e que está na ordem do dia daqueles que têm a responsabilidade de governar e que lideram através das suas entidades, das representações ligadas aos trabalhadores, do transporte, seja ele qual for o modal. Eu tenho uma longa vida pública. Eu já disputei 10 eleições, perdi a primeira com 22 anos e depois ganhei 9 eleições. Fui executivo da minha terra natal, prefeito lá de Santa Fé do Sul, a 625 quilômetros da capital, divisa com Mato Grosso do Sul, no noroeste do estado. Depois eu fui deputado estadual em São Paulo por 3 vezes. Estive aqui na Câmara na década de 90, eleição de 94 e 98, e depois me mudei para São José do Rio Preto, no noroeste de São Paulo. E lá eu fui candidato em 2000, enfrentamos 2 turnos, ganhamos as eleições em 2000 e depois fui reeleito em 2004. E retorno agora à Câmara Federal. Sempre fiz parte da Comissão dos Transportes, tive a honra de ser presidente da Comissão de Viação e Transporte em 98 e sou suplente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que Vossa Excelência preside. Eu tenho comigo que esta é uma das grandes preocupações. Eu enfrentei problemas de saneamento, de infraestrutura, quando prefeito de São José do Rio Preto. Primeiro mandato, faltava água. Cidade de 440 mil habitantes, me concentrei no problema, resolvi o problema da falta de água. Depois me propus continuar o trabalho em 2004, só tinha 3% de esgoto tratado, tratamos o esgoto, 100% de esgoto tratado em São José do Rio Preto. E sempre tive uma preocupação com o transporte coletivo. Confesso que eu sinto uma certa carência de técnicos. Não sei se é uma impressão minha. Eu procurei o maior técnico do estado de São Paulo para resolver o problema do transporte coletivo. Agora, é claro que nós temos uma realidade que são as nossas cidades. Às vezes sem avenidas, sem ruas largas. Mas eu percebo que a cada ano, senhor presidente e senhores conferencistas, esse tema vai tomando conta das lideranças, dos homens públicos, das entidades, do Ministério Público. E eu considero que esta questão de privilegiar, de priorizar, melhor dizendo, o transporte coletivo, passa a ser uma preocupação de todos. E é por isso que eu quero parabenizar esta comissão por debater esse tema. Eu me recordo que quando eu vim para Brasília, nos anos 90, tinha um ditado que diz o seguinte, Brasília bateu, morreu. E aí eu vi essa questão do respeito ao pedestre, né? Iluminação, na calçada, no passeio. Você levanta o braço, o motorista para. Eu acho que isso é um grande exemplo. E vejo o quanto isso é difícil ser implantado. Eu queria muito ter feito isso na minha cidade. Lá tinha a Patru, uma entidade, uma senhora que perdeu um filho no trânsito, né? Quantos jovens
perder a sua vida no trânsito. Então, eu considero que nós temos que debater muito a questão da prioridade do pedestre. A questão da calçada, nunca se debatia, no tempo que eu fui prefeito, nos anos 70, não se falava em calçada para pedestre. Hoje é fundamental, né, que se olhe para a calçada, porque nós pegamos o hábito, isso aqui foi dito, é cultural, nós temos as nossas cidades, são modelos europeus, né? Claro que tem muitas cidades que vão se transformando, os condomínios vão ficando um pouco modelo americano, mas nós somos portugueses, italianos, espanhóis, né? Nossa concentração, o nosso modelo urbano. Agora, o que é que é preciso? Infraestrutura, né? Adequar as cidades para que o veículo transportivo possa passar. Lamentavelmente, ainda a gente assiste hoje uma obra pública, faz-se um viaduto, uma ponte, e não pode passar o transporte coletivo, só pode passar o carro, o transporte individual, né? Ainda há pouco eu lia nos jornais, um ex-governador de São Paulo disse que teria construído um viaduto que não era para passar transporte coletivo, era só para passar carros, preocupados com o turismo das pessoas. Então, e não tem sentido, e todos nós ficamos indignados. Eu estava no trânsito ontem em São Paulo, às 6 horas da tarde, 6h30 da tarde. Eu fico imaginando, eu estava dentro do carro, eu fico imaginando o trabalhador dentro do ônibus, com sono, levantou às 4 da manhã, né? E quantas horas ele perde no transporte, dentro do ônibus, dentro do metrô, e aí ele fica nervoso. Se o Fabiano, fabuloso de São Paulo, perde a cabeça porque o juiz não apitou uma falta no jogador, imagina o trabalhador que não tem o transporte na hora, ele precisa chegar no trabalho, quer chegar em casa, tem que pegar o filho, tem que ir para a escola. Então, é preciso priorizar isso de forma globalizada. Eu acho que os 3 entes da federação, nós precisamos ter isso como prioridade do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, e nós aqui no parlamento realmente debatemos esse tema à exaustão, para que nós possamos realmente tentar minimizar essa situação, senhor presidente. Eu considero que nós temos problema de recursos, né? Essa questão de o cidadão hoje, todo mundo compra carro, financiamento a longo prazo, mas eu acho que isso, não sei como é que enfrenta isso. Nós precisamos na ponta também, temos que estimular, porque tem emprego, as montadoras. Então, é um jogo, é muito complexo isso, você condenar, tem financiamento. Então, recentemente eu vi, quando isentou o IPI, o governo tem que, não tem estacionamento mais, como é que ele estimula a população a comprar carro? É complicado fazer uma crítica, né? Mas aí todo mundo quer resolver o problema. Eu acho que, considero, que nós temos que ter preocupação com o transporte coletivo. Aí o pessoal lamenta. A São Paulo tem 70 quilômetros de metrô, enquanto uma cidade qualquer tem 70 ou 72 quilômetros, não sei, o doutor Maurício poderá confirmar isso, deve ser 72 quilômetros, tinha que ter 200 quilômetros de metrô, mas vamos ficar lamentando, se tem 72, tinha que ter 300, como? 66? Eu vi o governador qualquer dia me falou que era 70. Exagera? Tá bem. Tá bem. Então, vale a palavra do doutor Maurício, que tem os números ali à mão e contra fato, e aí tem a pesquisa, eu não vou contestar. Então, considero o seguinte, que nós temos que investir nas cidades, priorizar os municípios têm que priorizar o transporte coletivo, as vias públicas, né? Respeitar o pedestre, estimular as pessoas a andar de bicicleta, fundamental, ciclovia. Também é um outro tema que começa a entrar na pauta das preocupações dos prefeitos. Então, ciclovia, andar, porque ciclovia andar, eu vejo alguém, eu tenho no prédio em São Paulo, tem uma moça, que hoje é mulher, ela trabalha na área, ela é paramédica, ela vai de bicicleta para o trabalho. Gente, eu vejo de vez em quando as pessoas andando de bicicleta, eu percebo que não é ciclista turística, não, é ciclista que usa a bicicleta como meio de transporte. Que coragem andar de bicicleta em São Paulo.
As pessoas não têm respeito. Então, primeira coisa, senhor presidente, educação no trânsito. Eu sou relator, fui relator aqui na Câmara, da tolerância zero, né? Hoje está fazendo 4 anos da lei seca, que está sem os instrumentos para punir, porque nós falando de transporte, tem que falar de acidente, tem que falar de álcool no volante, não é? Então, eu acho que nós temos que fazer, nós temos que caminhar, avançar. Para avançar, nós temos que adequarmos as nossas cidades, temos linha de financiamento para o transporte público, investimos no transporte metroviário, no sistema modal, enfim, há muito que se fazer nesta área. Eu acho que nós estamos avançando. Primeiramente, temos consciência. Depois, elegemos esse tema como prioridade. E todos os senhores são atores deste processo, dando essa contribuição. Eu acho que nós vamos caminhar para melhorar. E isso vai trazer mais segurança às pessoas, melhor qualidade de vida, respeito ao trabalhador. E isso, consequentemente, vai evitar greve, né, havendo respeito, havendo incentivo, havendo prioridade de todos, para que nós possamos realmente melhorar o nosso país nesse setor, que eu acho que tem muito que fazer. Muito obrigado, senhor presidente, e parabenizo a todos.